Graça e paz, família de Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre a fé, e especificamente sobre a fé que nós encontramos escrita no livro de Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Ali nós encontramos a fala de Paulo bem interessante que diz assim: porque nós andamos por fé e não por vista. Interessante falarmos de fé, porque infelizmente no dia de hoje muitas vezes é apresentado uma fé às pessoas, ou é feito um convite às pessoas para andarem com Jesus ou para viver a vida da fé em Jesus, com algumas promessas as quais Jesus não fez. Uma das promessas é: venha e seus problemas vão acabar. Venha, você vai encontrar soluções para todos os seus problemas, como se servir a Cristo você fosse blindado para as dificuldades do mundo, você fosse blindado para as coisas que a vida muitas vezes nos proporciona, e na verdade não é isso que Cristo nos ensina. E nós vemos aqui, tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 4 dessa segunda carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, algumas informações que devem nos ajudar na nossa vida da fé, ajudar na nossa relação com a fé, para que possamos vivê-la da maneira correta. Observe que Paulo, lá no capítulo 4, ele fala sobre algumas dificuldades que o cristão vive, mas ele diz, a conclusão que ele chega é que nós passamos por problemas, passamos por lutas, passamos por tribulações, passamos por angústia, mas o Senhor nunca nos abandona, o Senhor não permite que nós pereçamos a nossa jornada, que a gente desista da jornada, que a gente dê cabo da nossa existência por causa dessas dificuldades. Observe que ele diz, no versículo 17 do capítulo 4, ele diz o seguinte: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, ele sinta as dores, ele possa padecer com o tempo, quando nós sabemos que a idade vai chegando, as coisas vão sofrendo transformações no nosso corpo. Ele diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou sofra o dano dessa existência, o dano do tempo, o dano das angústias, das tribulações, dos problemas da vida, ele diz o seguinte: mas o nosso homem interior se renova a cada dia. Paulo está falando que a fé nos dá a condição de sermos renovados no nosso espírito para suportarmos, para vencermos as adversidades, as quais o próprio Cristo nos fala que no mundo tereis aflições. Muitas vezes não é ensinado às pessoas sobre as aflições da vida. Existe uma grande diferença, sim, entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve, aquele cuja sua vida está nas mãos de Cristo e aquele que não. Quando nós estamos com Cristo, nós não andamos sozinhos, nós não estamos desamparados, nós não estamos ali sujeitos à morte por causa dessas dificuldades. Observe que Paulo diz isso, que o nosso homem interior é renovado, ou seja, as aflições vão acontecer, as lutas, as tribulações que a vida nos proporciona, elas estão aí, são uma realidade, e muitas vezes também um outro lado de uma fé distorcida, é que a fé, porque lá em Hebreus diz que a fé é a firme certeza das coisas que não se vê, mas se espera, muitas vezes dá a impressão que a fé é viver totalmente alienado da realidade, ou desprezar a realidade. Mas não é isso também que o apóstolo Paulo nos ensina, não é isso que Cristo nos ensinou, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina um outro tipo de fé. É claro que fé envolve confiança, sim, mas observe que nós temos alguns exemplos, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, de exemplos de que pessoas que, por amar ao Senhor, por ser fiéis ao Senhor, como expressão da sua fé, da sua fidelidade ao Senhor, passaram por momentos difíceis, não foram privados desses momentos, mas o Senhor esteve com eles. Um grande exemplo é os amigos de Daniel. Eles disseram: se o Senhor quiser nos livrar da fornalha, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós também não vamos nos dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. E, no entanto, eles não dobraram, e, na fé que algumas pessoas ensinam, talvez seria o resultado daquela fé seria que eles não fossem lançados na fornalha, mas eles foram lançados na fornalha. Mas a Bíblia diz que eles não estavam sozinhos na fornalha. Essa é a fé que realmente deve ser experimentada para nós nos nossos dias. Nós vamos passar pela tribulação, vamos passar pela dor, vamos passar pela angústia, mas o Senhor estará conosco. E é isso que nós temos que entender. E essa confiança vai gerar em nós um outro aspecto da fé, ao qual Paulo descreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7.
Observe que Paulo, quando termina o capítulo 4, falando disso, de tudo isso que nós passamos, mas não estamos sozinhos, que o Senhor estará sempre nos renovando, nos confortando, Paulo começa o capítulo 5 dizendo: porém, quando esse tabernáculo, ou em algumas traduções, essa barraca, essa cabana onde nós habitamos, porque nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que habita em um corpo. E esse corpo, Paulo chama de barraca ou de tenda. Então, ou seja, onde nosso espírito habita. A Bíblia diz que quando nós encerrarmos a nossa existência aqui, o que é pó vai voltar ao pó. E o espírito vai voltar a Deus que nos deu. Então isso terá um fim, nossa matéria terá um fim. Então Paulo diz que quando esse corpo padecer, nós temos uma morada, uma tenda celestial, um lugar onde vamos morar eternamente com o Senhor. Há um lugar reservado para nós. Então, Paulo nos dá aqui um indício daquilo que ele vai falar no capítulo, no versículo 7. Quando ele está dizendo lá que nós vamos viver pela fé e não por vista, é que nós temos que andar pela fé, ou seja, na fidelidade ao Senhor, porque nos é prometido algo que está além daquilo que podemos ver. O apóstolo Paulo, quando ele diz que esse nosso corpo vai acabar, mas existe um outro lugar para o nosso espírito habitar, que é a eternidade, que é estar junto com o Senhor, ele diz que nós, enquanto estamos nesse corpo, nós estamos gemendo. Nós estamos gemendo, mas não que nós não queremos mais viver aqui, mas que nós, o nosso espírito, queremos estar com o Senhor. E também diz que o Senhor nos preparou. Ele nos capacitou para suportarmos essa expectativa. Ele nos preparou para suportar as coisas que acontecem nessa vida. Tanto é que ele chega no versículo 6 e ele diz: nós estamos sempre animados. Ele continua dizendo: ainda que distante do Senhor, ou seja, não distante de Deus propriamente dito, mas distante dessa morada que é reservada para nós, essa nova morada onde vamos morar quando o nosso corpo perecível, nosso corpo corruptível perecer, nós estamos distante dessa morada, mas mesmo assim estamos felizes. Nós não conseguimos contemplar com nossos olhos esse lugar eterno, maravilhoso onde vamos habitar, mas nós devemos desejá-lo. Ele deve ser o propósito da nossa existência, deve ser o alvo da nossa existência. Temos que pensar nisso. E isso, sabendo que esse lugar nos é garantido pela fé, isso deve encher o nosso coração de alegria, mesmo em meio a tanta tribulação. Em meio a tantas dores. Porque quando Paulo diz que nós, quando estamos aqui, estamos gemendo, é porque nós sabemos que quando estamos aqui nesse tabernáculo, nessa tenda perecível, nós somos sujeitos a muitas coisas, não somente as dores físicas, como resultado do tempo, mas as dores emocionais, como consequência das frustrações, das decepções que nós vivemos nessa terra. E também das lutas espirituais que vivemos, isso muitas vezes nos faz gemer, nos faz sentir dor, tristeza, mas quando nossa visão está na eternidade, nós vivemos como Paulo vai dizer, lá se não me engano no versículo 9, nós vivemos tentando agradar ao Senhor, tentando viver uma vida de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Mas nós só vamos conseguir fazer isso quando nós andarmos por fé e não por vista. Quando nós olharmos para as situações difíceis e entendemos que o Senhor não nos deixou sozinho nessa jornada, Ele nos deu o Teu Espírito Santo, conforme Paulo disse, que o Senhor nos preparou, Ele nos preparou dando o Teu Espírito, e nós tendo o Espírito Santo, nós olhamos sim, como eu disse, nós não estamos alienados, negando a realidade, negando as lutas, negando as tribulações, fingindo que nada disso existe, nós não estamos vivendo assim, mas nós conseguimos olhar para todas essas coisas e pensar em algo que é melhor. Nós conseguimos olhar para essas coisas e pensar naquilo que Paulo também diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque eu tenho por certo que as tribulações do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de nos ser revelada. A alegria que Paulo diz que no versículo 6, que nos dá ânimo e vivemos animados, é por causa disso, é porque sabemos que tudo isso aqui é passageiro. É difícil passar, cada um tem um nível de dificuldade, a sua luta, cada um tem a sua luta. A luta que Deus acha que você pode suportar, não tem certeza que você pode suportar. É isso que Ele permite que venha sobre você. A Bíblia diz que Deus não permite que venha sobre nós tentação alguma que a gente não possa suportar. Então, mas Paulo fala que mesmo diante de todas essas coisas, nós estamos animados porque sabemos que isso é só um período, isso é só uma passagem. Estamos aqui, mas o nosso alvo é a eternidade. Estamos sempre animados porque sabemos que existe um lugar melhor reservado para nós. E por isso desejamos servir ao Senhor. Mas esse desejo no coração de servir ao Senhor, alegrar ao Senhor, fazer o que agrada ao Senhor, é servir a Deus, fazer a vontade do Senhor.
Não que Deus seja carente lá no céu esperando que eu faça algo para que ele dê um sorriso ou para que massageie o ego dele, mas o meu desejo de servir ao Senhor. Isso é gerado no meu coração pelo Espírito. Nenhum homem é capaz por si só de gerar esse ânimo em si diante de tudo aquilo que nós vivemos nessa terra. Isso só pode ser gerado pelo Senhor. A Bíblia diz que, o apóstolo Paulo diz aqui nas Escrituras, que o Senhor nos preparou para isso. Somente o Senhor, pelo teu Espírito Santo, é possível, somente para o Senhor, nos dar essa força para suportar isso. Somente ao Senhor é possível fazer com que nós passemos por todas essas coisas, como Paulo disse lá no capítulo 4, que faz com que o nosso homem exterior se corrompa, ou que ele pereça, que ele sofra, que ele sinta as dores, mas que o homem interior seja renovado, porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está sobre a minha vida, o Espírito Santo está sobre a sua vida, que já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e o Espírito Santo deseja estar sobre a sua vida, que ainda não reconheceu Cristo como seu Salvador. Se a luta está difícil, se o problema está difícil, entenda, isso pode ter um fim? Pode. Eu não sei o tempo, eu não sei quanto tempo vai durar a sua luta, eu também não sei quanto tempo vai durar a minha, mas de uma coisa eu posso te garantir. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você jamais passará por nenhuma luta sozinho. Você jamais passará por alguma luta sem receber o renovo e o ânimo, a força de Deus. Porque quando Jesus disse que teríamos aflições, ele disse, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu e continua vencendo, habitando em mim, me dando força para vencer, habitando em você, dando força para você vencer. As aflições que o mundo nos oferece, as aflições que a vida nos impõe, de certa forma, as aflições que nós experimentamos aqui, o Senhor está conosco, está nos dando força, quando Ele vem habitar em nós, e Ele renova o nosso homem interior em todo o tempo. E por isso, nós temos que aprender a andar por fé, e não por vista. Contemplar a realidade, reconhecer que a realidade é difícil, reconhecer muitas vezes que a realidade é dura, reconhecer que a realidade muitas vezes nos machuca, que nos causa dor, tristeza, que nos causa aflição, mas reconhecendo também que o Senhor sempre está conosco. E reconhecer que Cristo está conosco deve nos dar ânimo para nós prosseguirmos a nossa jornada, porque a Bíblia diz que nós temos que prosseguir para o alvo, sempre olhando para frente, crendo e sabendo que há algo lá no futuro reservado para aqueles que creem, para aqueles que forem fiéis até o fim. Isso deve encher o nosso coração de alegria, saber que a recompensa, ou seja, o prêmio da nossa soberana vocação, que é o chamado para a salvação, o chamado para a vida eterna, está reservado para aqueles que creem no Senhor Jesus e que entregam sua vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus não é submeter uma religião. Entregar a vida a Jesus é deixar que Ele venha habitar em você. É deixar que Ele venha habitar em você e transforme a sua vida, transforme a sua mente, o seu coração, o seu espírito. Isso vai fazer com que você sinta o desejo de estar no meio do povo de Deus. Existe uma heresia sendo difundida ou espalhada no meio do cristianismo de que é possível ser cristão longe dos outros cristãos. A oração de Jesus nos ensina algo muito importante, a oração de Jesus lá em Mateus, a oração do Pai Nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso, tudo é nosso. Então, a vida é em comum. O termo uns aos outros é repetido muitas vezes no Novo Testamento, porque Deus deseja que vivamos uma vida em comunidade. É na vida em comunidade onde vamos reconhecer Cristo na vida uns dos outros, vamos receber de Cristo uns dos outros e vamos nos fortalecendo e vamos vivendo a vida cristã. A Bíblia diz que o Senhor nos batizou em um corpo, ou seja, Ele nos inseriu em um corpo, e esse corpo é a igreja. Esse corpo é o corpo de Cristo. Quando fomos batizados pela fé, recebemos a Cristo, fomos inseridos em uma família. E só somos cristãos quando estamos dentro dessa família. E é lá que vamos desfrutar de muitas coisas que o Senhor tem para nós. O Senhor não se limita à geografia, ao lugar onde nós andamos, o Senhor não se limita a nada. Mas o Senhor escolheu agir em nossas vidas usando uns aos outros. E o Senhor, assim, vai nos fortalecer. De que maneira Deus vai agir em nossas vidas? É claro que Ele vai agir no nosso interior. Isso é evidente, é claro que Ele habita em nós. Mas Ele também vai agir em nossas vidas através uns dos outros. O convite de Jesus para nossas vidas é que nós possamos entender o que é fé. Entender o que é, como eu disse, olhar para a situação, reconhecer que as coisas são difíceis. Mas nós não andamos pelo que vemos, e andamos pelo que cremos. E no que cremos nos faz, andamos por fé e não por vista. Se nós andamos por fé, nós andamos por fidelidade. As coisas parecem estar difíceis, mas eu vou continuar sendo fiel ao Senhor.
vou continuar fazendo a vontade do meu Senhor, vou continuar agradando o coração do Pai, porque eu sei que tudo isso aqui não pode ser comparado com o que Ele preparou para mim na eternidade. E nada do que acontece aqui pode ter maior valor do que a eternidade. Quando alguma coisa que acontece aqui te afasta de Deus, te afasta do propósito de Deus, é porque você está colocando as coisas dessa terra num lugar que não deveria estar. Você está colocando, dando mais valor às coisas aqui do mundo. Não estou falando das coisas, dos bens, daquilo que o mundo oferece. Você está dando mais valor às dificuldades, às tribulações, à angústia, do que aquilo que o Senhor já conquistou para nós na cruz do Calvário, que é o direito da vida eterna, que é o direito de termos o Senhor nas nossas vidas. E por isso, como o apóstolo Paulo disse, estamos felizes, ainda que estamos distantes da nossa pátria, que é o céu. Mas o Senhor dessa pátria, o Rei dessa pátria, Ele habita em nós e nos fortalece e nos dá alegria para prosseguirmos e nos inspira a sermos fiéis a Ele e não olharmos para aquilo que vemos. Que a fé seja aquilo que rege nossas vidas e não aquilo que vemos. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração para que o Senhor nos abençoe com essa fé, com essa fidelidade. Não apenas a confiança, mas a fidelidade que Ele espera que exista na vida dos seus filhos. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, graças te damos porque o Senhor é fiel. Graças te damos porque o Senhor nos chamou um dia e chama cada um que ainda não te conhece e tem ouvido essa mensagem nesse momento, chama cada um para que esteja próximo do Senhor, para que te reconheça como Senhor e Salvador. E experimente, ó Pai, essa comunhão com o Senhor, que possa ter o privilégio de ter a habitação de Cristo em nós, e que assim possamos estar sempre cheios de ânimos, ainda que em meio a tanta tribulação, porque sabemos que um dia essa nossa tenda, essa nossa habitação, ela vai perecer, mas o Senhor tem um lugar preparado para todo aquele que crê. O Senhor tem moradas preparadas para aqueles que confiam no Senhor. Isso deve encher o nosso coração de fé e de alegria, a fé no sentido de sermos fiéis ao Senhor, andarmos aqui buscando fazer a sua vontade, agradar o coração de Deus, assim como um filho que ama o pai e deseja agradar o coração do seu pai, assim possamos viver nós, com o nosso coração voltado para a vontade do nosso Pai, voltado para o desejo de dar alegria ao Pai, porque Ele já nos deu aquilo que precisamos, Ele já nos deu o direito à vida eterna, já nos deu o direito de termos o Espírito Santo como o selo, como a garantia de que um dia estaremos com Ele na eternidade. E isso é infinitamente maior, mais precioso do que qualquer coisa que possamos ver, sentir ou contemplar, do que qualquer coisa que possamos experimentar nessa terra. A tua presença e a sua vida em nós é o que mais deve ter valor na nossa existência, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.